somente ao nosso Deus Todo-Poderoso, que até aqui me conservou e por isso o privilégio de eu estar aqui nessa tribuna. Mas também quero mencionar as pontes que fizeram eu estar aqui. Irmã Vanessa, né? São as líderes dos jovens, né? Que Deus as abençoe em Cristo Jesus. Também quero agradecer ao meu amigo, meu pastor, pastor Rogério. Porque eu me sinto em casa, irmão. Glória a Deus. Porque eu sei que se ele não permitisse, eu não estaria aqui. Mano, tenor, que voz é essa, mano? Que é isso, né, irmão? O homem pega um louvor tão simples e faz a gente sentir a presença de Deus de uma maneira. Essa voz é gloriosa, viu, irmão? É instrumento, mão do céu. Arrepia. Só não sente a presença quem não quer. Que isso? Amandará. Que isso, irmão? Que isso? Está cansado, mas não é hora de parar. Né, irmão? Só vamos parar quando a semente nossa for plantada. Amém? Cansa. Né, irmão? Às vezes, né, a perna... Não, mas, irmão, não. Os remanescentes têm que continuar, irmão. Tem que perseverar. Primeiro livro das Crônicas do Rei de Israel, capítulo 13. E apenas o verso 12, a parte B. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim na versão que eu tenho em mãos: como trarei a mim a arca de Deus? Põe a tua Bíblia no teu assento, vamos orar. Irmão, o irmão Cláudio já orou. Eu sei, irmão. Mas eu aprendi com um pastor na Minas Gerais, né, lá? Ele dizia assim: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito. Quem quer poder de Deus? Vamos orar. Soberano e eterno, Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e o universo, que não é criado, mas surgiu-se de si mesmo. Pai querido, ó Deus poderoso, é a Ti que clamamos. Nos reunimos aqui para falar contigo e falar de Ti. Pai, usa-nos mais uma vez. Prepara os nossos corações. Prepara, Pai querido, os nossos ouvidos. Pai querido, retira toda a intrepidez, ó Pai. Deus poderoso, eu lhe peço, fica conosco, fica conosco, fica conosco. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu tenho que falar uma coisa aqui que eu aprendi. Quando a gente aprende, diz que bom aprendiz é aquele que passa para frente que aprendeu, sim ou não? Eu aprendi lá atrás, irmão, quando eu estava fazendo um curso teológico. Quando eu li esse texto aí que o irmão leu, o pastor me repreendeu com a educação. Ele disse assim: olha, algumas versões da nossa Bíblia, ela é falha, os irmãos sabem disso, não sabem? Irmão, a Bíblia é falha? Não, falei versões, traduzidas por homens. E ele, até hoje eu tenho essa Bíblia, ele me deu uma Bíblia grega. Ele falou: olha a tradução do grego para o Salmo 23. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque quando você lê o Salmo 23, na nossa tradução, João Ferreira de Almeida, dá uma teologia da prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada faltará. Aí a irmã pergunta: por que a minha água cortou? Por que o meu aluguel atrasou? Mas a tradução, olha como é que é interessante. Muda uma palavra e muda todo o texto. Mas Deus continua na palavra. O Salmo 23 diz assim, ó, na tradução original: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Mas não entendi. Ele está dizendo assim: eu posso estar doente, mas o Senhor é meu pastor, não sentirei falta. Eu posso estar com fome, mas o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta. O aluguel pode estar atrasado, mas o Senhor é meu pastor, não sentirei falta. A água está cortada, mas o Senhor é meu pastor, não sentirei falta. A porta se fechou, mas o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta. Oh, glória! É a mesma coisa, mas de um ângulo diferente.
Porque quando nós lemos na nossa tradução, parece que o poder está sobre nós. Mas na tradução grega, o poder está sobre Deus. Eu sinto falta, mas o Senhor é meu pastor e suprirá a minha necessidade. Amém, irmãos? Isso é só para título de informação. Amém? Glória a Deus. Não repreguei nada não, viu, irmão? Isso é só título de informação mesmo. É porque você não encontra mais essas Bíblias com essa tradução. Por que não encontra mais essas Bíblias com essa tradução? Porque as igrejas não gostam mais dessas pregações. Amém? As igrejas não gostam mais que você prega essas coisas não. As igrejas gostam que você prega assim, vem para cá e está tudo resolvido. Né? Mas ainda há remanescente fiel que prega o evangelho verdadeiro. Esse texto que nós lemos aqui, eu estava hoje na casa do meu cunhado, ontem, né? E a gente conversava sobre a Bíblia, porque crente é assim, irmão. Crente quando se encontra, conversa sobre o quê? Sobre o reino dos céus, irmão. Se você é um crente que para com outro crente para falar de novela, está em coisa errada e ri. E ontem lá no almoço na casa dele, né? O meu cunhado sendo DJ do som, DJ, irmão, é DJ. E no 127 da harpa. Pensa o quê, irmão? Do outro lado tinha funk, do nosso lado tinha ainda harpa, né, irmão? Oxe, vem atormentar a gente atormenta com o reino dos céus. E o meu cunhado lá, a pastora Maria lá, a gente começou a falar. E eu lembrei desse texto de Obed-edom. De Obed-edom não, da arca. E quando eu estava em casa, eu falei, Senhor, mas é um culto para jovens? E aí Deus veio no meu coração e diz assim, o culto é para jovens, mas a palavra é minha. Mas isso também eu quero pregar num contexto jovial. Amém? Isso aqui nós lemos esse texto, acho que todos aqui já leram. Um texto muito conhecido. Onde Davi vai questionar-se. E eu queria que cada jovem, quando eu falo de jovem, eu falo desde da filha do pastor ao irmão Antenor. Né, irmão? Nós somos jovens, velho é Satanás. Nós somos jovens, amadurecidos em Cristo. Glórias a Deus por isso. Quero que os irmãos entendam. Eu estava falando com meu cunhado assim, olha, Davi faz um questionamento para ele mesmo, ele não questiona para os outros. Ele faz um questionamento para ele. E um questionamento, irmão, que nós não fazemos mais. E me dá medo, me traz temor. E o questionamento de Davi é muito simples. Ele diz assim, como trarei a minha arca de Deus? Caixote de madeira, coberto por ouro. Chamado de Arão Kodesh. A arca da aliança ou arca da presença. Com os querubins, aonde Deus se manifestava entre os querubins. Ele faz essa pergunta por quê? Porque nós bem sabemos de toda a promessa que tinha sobre a vida do jovem Davi. E isso aqui entra no contexto jovial. A promessa era que Davi seria rei, ungido por Deus. Samuel foi apenas um instrumento. Só que o interessante de Davi é que quando ele é ungido perante os seus irmãos, Eliabe, Abinadab, Samar, todos os generais do exército de Saul, quando Davi é ungido, ele ajoelha para ser um ungido, e quando ele se levanta, ele já não se levanta mais apenas um pastor de ovelhas. Quando o pastor de ovelhas se ajoelha perante a família, e Samuel, com a responsabilidade, a autoridade que tinha, entorna sobre ele o chifre de azeite, ali agora se torna rei. Quando Davi se levanta, segundo toda a liturgia judaica, quando Davi começa a se levantar, a família dele tem que se ajoelhar. Porque se ajoelhou um pastor de ovelhas, mas se levantou um rei de Israel. E me constrange, irmão Antenor, a atitude de Davi. Ah, pastor Rogério, me constrange. Quando isso acontece, Davi senta na mesa, come com os irmãos, sabendo que tinha sido ungido por Deus a ser um rei. Só que quando você vai ler a história de Davi, você vê Davi de novo atrás das malhadas.
Davi volta para fazer o que estava fazendo antes. Aleluia. Davi sabe que a unção, há um tempo de preparação para você chegar naquele momento, naquele ponto que Deus tem para você chegar. Nós tivemos separação para obreiros da nossa igreja. E o pastor me chamou e falou: irmão, no dia 5 eu quero que você dê um treinamento para eles. Eu falei: por quê, pastor? Ele falou assim: porque eu não aguento mais receber mensagem dos que foram separados dizendo assim: agora eu quero pregar, agora eu quero dirigir culto. Não aprenderam nada com Davi. Não aprenderam nada com Davi. Não adianta apressar o chamado. Davi sabe que no momento certo o próprio Deus que o ungiu vai erguê-lo, oh glória. Porque aquilo que é separado para Davi é de Davi, ninguém toma. A história vai acontecendo e na visão humana a coisa começa a demorar. A coisa começa a demorar. Há uma batalha dentro de Israel. Uma batalha chamada Primeira Guerra Fria. Porque era uma batalha apenas de xingamento. De um lado um gigante xingando, do outro lado um bando de covardes. Todo mundo tremendo atrás do muro. Até que chega Davi. Davi chega, se propõe a pelejar contra o inimigo. E a história começa a acontecer na vida de Davi. O nome dele começa a ser aclamado. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus centenas de milhares. Davi fica famoso, de certa forma que os outros reinos temem Davi. Davi pega uma certa moral, enquanto o seu líder está fazendo tudo errado. E você não olha na Bíblia Davi questionando o líder dele. Davi continua fazendo aquilo que se propôs a fazer. Mesmo sabendo que a cadeira que o rei estava sentado era dele. Mesmo sabendo, eu vou falar. Tem gente que só porque faz um cursinho teológico pela internet acha que sabe mais que o pastor. Essa cadeira é minha. Não veja, ei irmão, para com isso, seja Davi, se propõe a fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Se é para limpar banheiro, vai limpar banheiro e limpe com orgulho, glória a Deus. Espere seu tempo. Espere seu tempo. Davi está famoso, de certa forma que, em dado momento, Davi é elevado como rei dentro de Hebrom. Hebrom, um local ao noroeste de Jerusalém. E Davi é levantado rei lá. E lá a coisa começa a prosperar. O interessante é que Saul já tinha morrido. Era só Davi chegar e entrar e sentar na cadeira. Era só ele chegar e sentar na cadeira. Mesmo assim, ele espelhou o momento que Deus chamasse ele. Ele fica 7 anos e meio em Hebrom. E depois ele vem a Jerusalém por aclamação. O povo começa a falar, lembra daquele que foi ungido lá por Samuel? Está reinando em Hebrom. Hebrom só tinha catacumbas, só tinha pedra sobre pedra. E agora? Agora está próspero. O menino é bom. Quer saber? Ele tem sabedoria mesmo. Aquilo lá não foi dele. Foi Deus que colocou ele. E segundo o que eu aprendi, é para ele reinar sobre todo Israel. Não é para reinar só em Hebrom. Vamos chamar ele para vir para cá? Vamos aclamar que ele venha. Davi é chamado. E Davi desce com a sua comitiva e com os seus valentes. Olha que coisa linda. A residência real fica do lado direito. A residência real da terra fica do lado direito do portão. A residência real verdadeira de Deus, que é o templo, a tenda, fica do lado esquerdo. Todos os súditos, os mais graúdos,
os sacerdotes, todos os que tinham algum título, vão para a casa real terrena. Só que quando Davi entra no portal de Jerusalém, Davi não vai para a direita, Davi vai para a esquerda. Oh, glória! Eu lembro, é por isso que Davi é a tipificação de Jesus. Jesus, quando ele sobe na Páscoa, quando ele sobe para ir na festa do tabernáculo, quando ele sobe para a festa do tabernáculo, irmão, todo mundo acha que ele vai desfilar, como todo mundo desfilava. Só que Jesus vai para o outro lado. Jesus vai lá na porta das ovelhas, porque lá dentro tem alguém esperando Jesus. Totalmente contrário do nosso pensamento humano. É por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Davi não vai para a direita, Davi vai para a esquerda. Quem está ouvindo, diga amém. Eu vou contar uma coisa, um segredo para os irmãos aqui. Irmãos, Davi conhecia a arca da aliança, Aron Kodesh. Davi já tinha visto? Davi já tinha visto? O rapazinho já respondeu ali, ó, o varão. Davi tinha ouvido falar. É por isso que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Davi tinha ouvido. Porque a arca tinha sido perdida. Então ele vai para Jerusalém e ele tem uma pressa. A pressa dele não era ver a casa dele, não era ver a cama que ele ia dormir, nem a mesa que ele ia sentar. Não, ele queria ver aquilo que todo mundo falava. Tem uma arca, tem uma espevitadeira, tem a menorá, 7 pontas com 6 hastes, tem a mesa da propiciação, em cima da arca é assim. Então ele vem desejoso de ver a presença de Deus, e não o que o povo queria ver. Ele vai para a esquerda, e quando ele chega e abrem a tenda, ele pergunta: cadê Aron Kodesh? Cadê a arca do concerto? Cadê a arca da aliança? Cadê a presença de Deus? Ele é questionado por um dos seus escribas, que dizem: meu senhor, sacerdotes, espias, e toda a cidade está dentro da casa real, esperando para que o Senhor assine a tutela para governar. E o Senhor está preocupado com a arca. Ele olhou para o escriba e disse assim: você não está entendendo. Oh, aleluia. Você não está entendendo, rapaz. Se não tem presença, não tem governo. Se não tem presença, não tem sucesso. Se não tem presença, eu não reino. Eu só reino, eu só governo, eu só faço a obra onde tem a presença de Deus. Então eu vou perguntar novamente: aonde está a presença de Deus? Hoje nós estamos olhando para o outro lado. Hoje, presbítero Joseval, a gente olha para título. Não se enche mais a casa do Senhor com palavra. Se enche mediante o rosto que está no cartaz. Vai ter um congresso lá, quem vai pregar? Os 3 dias do pastor Rogério. Os 3 dias do pastor Rogério? Igreja vazia. Aí coloca uns, irmãos, tem cada um aí que eu divido em púlpito, que eu falo a verdade, irmão. Fala a verdade. Cada um que eu divido em púlpito, que eu falo: Jesus, Deus tem misericórdia. Uns cabelinhos diferentes. Um que tinha uma luva, irmão. Ele tem uma luva branca. O pregador da mão branca. E aonde ele toca aquela mão branca, as coisas acontecem. Enche a casa. É o pregador raio-x. Eu vou falar, irmão. Eu vou falar. Tem gente que sai daqui no dia de culto para ir ver o pregador que revela CPF. Eu já sei meu CPF. Para que você revelar meu CPF, irmão? Eu já sei. Esse dia eu estava questionando. Eu vou falar, irmão. Estava questionando. Eu olhei o irmão pregar. O irmão revelou. Estava eu e minha esposa.
O irmão revelou CPF. O irmão revelou RG. Aí tinha um casal que vendia droga na esquina de casa. O casal. A igreja, irmão, cheia de jovens ali, jovens que cresceram no evangelho, jovens que saíram do mundo e vieram para o evangelho. Esse irmão chamou esse casal lá do fundo, a menina com vestido, que misericórdia, colocou a mão na cabeça e falou assim: ignora o que estão pensando, você vai ser missionária, vai para humilhar. E eu fico pensando, irmão, eu fiquei pensando, eu falei assim: e os jovens da igreja, meu Deus? Deus fez a curva e ele falou só bênção. Eu fiquei esperando o quê? Ele revelar que ela traficava na esquina. Ele não revelou. Ele só falou assim: continue nisso. Eu falei: meu Deus, como trarei a minha arca da aliança? Como trarei a minha presença de Deus? Em que eu estou prestando atenção? O que eu estou fazendo da minha vida? O quê? Que evangelho é esse que eu não aceito mais? O pastor dizer que a sua saia está curta, empurra e sai da igreja. Que isso? O que está acontecendo no nosso meio, irmão? Aí eu vou falar, irmão. Mandarás. É um evangelho que só está vendo estrutura. Mas a presença, aquela que conserta mesmo, ninguém quer. Ninguém quer. Vou falar aqui, irmão. Nossa igreja, o pregador pregando. A irmã trouxe um monte de copinho de descartar para a filha dela. E a filha dela, de 3 anos, quebrando pratinho, copinho. Um diácono foi lá e tirou o copinho. A irmã chamou o pastor para uma reunião. Que o diácono fez é um absurdo. Um absurdo isso aí, fazer isso aí. Tirar o copinho de plástico que está atrapalhando a pregação. Irmão, me perdoe, mas aqui ainda é a casa do Senhor. Aqui o Senhor ainda fala. Aqui o Senhor ainda manda. Irmão, mas eu não gosto, o problema é seu. Sai para lá, porque Jesus continua. Vamos parar com isso, irmão, e vamos prestar atenção. Vamos fazer como Davi. Para de se iludir com multidões, se iludir com tanta coisa, quando nem a presença tem mais. Estão entendendo? Está entendendo? Quando nem a presença tem mais. É tanta coisa, é tanta falácia. Vamos fazer como Paulo. Lembra de Paulo? Aí vai, varões, homens de Deus. Paulo já olhou para trás. Não me engana não, Satanás, sai dela. Está na hora da gente ver o verdadeiro evangelho. Você está falando que Deus não revela? Claro que Deus revela. De vez em quando Ele me mostra algumas coisas. Só que Ele nunca me mostrou carro, apartamento, casamento, nunca. As coisas que Ele me mostra é: ora mais, jejua mais, prega mais, estude mais a palavra, manuseie mais, se vista melhor, seja melhor pai, seja melhor esposa. Ele nunca me revelou outra coisa. Aí eu fico pensando, eu não sei se é o meu ou o Deus deles que é errado. O meu só fala para mim: se santifique mais, ore mais, busque mais, ame mais. Davi não vê a arca. Não vendo a arca, ele não aceita reinar. Aí ele vai para o reino. Aí ele vai para a casa real. Só que quando ele vai para a casa real, leiam um texto a partir do verso 2 para vocês verem. Quando ele vai furioso. Porque está todo mundo esperando um rei humano, quando o rei divino já não está mais na casa. Está entendendo aí? Quem vai pregar lá? Irmão, é o pastor Altamiro, não sei das quantas, lá de São Paulo, lota. Todo mundo esperando o rei humano. Nem percebeu que o rei divino já se saiu faz tempo. Ele chega furioso. E quando ele chega, ele fala: cadê a arca? Onde está a arca? Ficam uns olhando para uns ao sacerdote. O sacerdote que cuidava da arca. Sabe o que é?
A arca está em Kiriat Jearim. Saul deixou a arca lá. Aí Davi pergunta quanto tempo? Ele fala, 28 anos. 28 anos. Sem sentir presença. 28 anos. Sem sentir nada na igreja. 28 anos. E ninguém se preocupou de perguntar, aonde está a arca do Senhor? Lá tinha templo? Tinha. Tinha sacerdote? Tinha. Tinha escriba, que na verdade eram os teólogos? Tinha. O que não tinha? A presença. Davi chegou, tinha sacerdote, tinha escriba, o templo estava bonito. Ele falou, ok, mas cadê a presença? Mas pastor, lá naquela igreja é tão bonito. No Natal, o pastor se veste de Papai Noel, coloca barba e tudo. Atrás do púlpito tem uns Papai Noelzinhos subindo, rebolando, pastor. O senhor é muito quadrado. É preta atrás e uma pomba descendo branca. Pastor, lá é lindo. Lá o pastor, ele é jovial. Lá o pastor é jovial. A linguagem dele é melhor. E o outro, ele é um grande teólogo. Vocês não entenderam, vou falar. Tem escriba, tem sacerdote e tem templo. Mas cadê a presença? É em tudo. Engana muita gente. Mas eu sou mais quando João diz assim, estavam entre nós, mas não era do nosso. Porque se fosse dos nossos, estariam conosco. Ele está falando, estavam entre nós, parecia conosco, mas não eram do nosso. Tem tudo, mas não tem a presença. Se não tem a presença, não tem governo. E ele começa agora a clamar. Ele fala assim, eu quero que vá para toda a redondeza. E chama pessoal de todos os cantos. Manda uma carta, diz que o rei está convocando, para buscar de novo a arca dentro de Jerusalém. O texto vai dizer que o povo se alegra. O povo se alegra e fala, rapaz, é mesmo, tinha arca. Vou traduzir para os nossos dias. Tinha língua estranha, tinha revelação de Deus, tinha profecia. Irmão, eu não sou tão velho não. Não sou tão velho não, irmão Antenor. Mas eu lembro muito bem o que tinha, o que decorava as paredes da nossa igreja. Não era ar-condicionado não. Era muleta, cadeira de roda. Era ou não era? E cadê, irmão? Cadê, irmão? Hoje, ao invés, eu vou falar, irmão. Hoje, ao invés da gente orar e pedir para Deus poder, sabe, unção, o que a gente faz? A gente muda o banheiro, adapta o banheiro para o cadeirante. Faz a rampinha para o cadeirante. Mas ninguém tem a coragem de descer, colocar a mão na cabeça e dizer assim, eu não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho eu te dou. Não temos mais essa ousadia. Aí eu te pergunto, escriba, sacerdote e templo, cadê a presença de Deus? Malaquias capítulo 3, verso 6. Ele diz assim, eu sou Deus e eu não mudo. Se ele não muda, por que parou os milagres? Por que não há mais prodígios? O que houve? Pastor, o irmão Tenor deve lembrar de jovens ser batizados com o Espírito Santo nos hinos da harpa. Nos hinos da harpa. Jovens eram batizados com o Espírito Santo. Hoje tem que levar para monte 50 dias. Sabe por quê? Porque nós não abrimos mão mais de nada por Deus. Eu tenho que falar, eu estou falando de nós. A gente não abre mão de uma novela. A gente não abre mão de um site. A gente não abre mão de um amigo, de uma falsa amizade. Não abre mão de nada. Mas quer ter poder, não tem jeito. Não tem jeito. Quem quer Jesus
tome a sua cruz e siga. Minha esposa daqui, ó. Um dia ela me questionou e falou assim para mim assim: amor, quando é que uma pessoa sabe que ela é uma cristã verdadeira? Não foi, meu? Eu falei, sabe quando? Ela falou, quando? Eu falei, quando no teu trabalho tiver uma rodinha de adúltero falando de adultério, e você chegar e a rodinha se desfazer. Quando na tua faculdade tiver uma rodinha de fofoqueiro, e você chegar no meio, essa rodinha se desfazer, é porque a luz chegou e brilhou no meio das trevas. Eu falei, mas quando os adúlteros confessam para você dos adultérios, ele não consegue ver em você a luz que deveria brilhar. Aonde está a presença de Deus? Quando Davi faz essa pergunta, quando nós olhamos para o texto, várias pessoas se dispõem aí com Davi. Só que o interessante é que Davi, ele ouviu falar da presença, mas não sabe como traz a presença. Então ele prepara um carro, prepara boi, prepara um monte de coisa, aquela coisa linda, e vai a Kiriat Jearim. E ele vai com um monte de gente. Vai sacerdote, vai todo mundo junto. E ele está feliz. Quando ele vem de Kiriat Jearim, chegando na eira de Dagon, os bois tropeçam. Uzá coloca a mão e Deus vai causar uma ruptura em Uzá. Os irmãos sabem da história. O que a maioria não sabe é que Uzá é levita. Irmão, eu já vi pessoa pregando falando assim: Uzá sofreu ruptura porque Uzá não era levita. Não, irmão, Uzá era levita, era tribo de Levi. Por que Uzá levou essa ruptura? É porque Uzá interferiu no trabalho de Deus. Deus estava dando um toque para Davi. Deus estava falando, Davi, a arca não é para ser levada por bois, Davi. A presença, Davi, tem que ser levada por homem, Davi. Não é nos ombros de boi, Davi. Tem que ser por homens, Davi. Tanto é que agora Davi faz uma pergunta diferente. Davi vai no sacerdote e fala, eu quero saber como é que faz para trazer a arca. Irmãos, eu não sei se você já ouviu isso, mas se ouviu, eu vou falar, é mentira. Se você ouviu que Deus não se preocupa com algumas coisas da tua vida, Deus se preocupa com tudo. Irmão, fica tranquilo, Deus só se preocupa com o seu coração. Mentira. Não, irmão, Deus se preocupa com o que está por dentro. Não se preocupa, Deus se preocupa com todos os detalhes. Quando Davi fica sabendo como é que é para trazer a arca, ele fala, não pode. Ele fala assim, primeira coisa, tem que ser levita, e não qualquer levita. A levita é sacerdote. Mais alguma coisa? Sim, tem mais alguma coisa. Na presença de Deus, Deus não aceita se não tiver sacrifício. Oh, glória. Como é que é? Deus não aceita se não houver sacrifício. Se você não sacrificar algumas coisas da tua vida, Deus nunca vai se manifestar na sua casa. Nunca vai se manifestar. Se aquele pecadinho escondido no bolso continuar escondido no bolso, Deus nunca vai se manifestar. Mesmo ele querendo se manifestar no casamento. Mesmo ele querendo trabalhar na vida do filho. Mesmo ele querendo. Deus se preocupa com os detalhes. Preste atenção. Quem aqui já leu a construção do tabernáculo? Quem aqui já leu? Eu já li um monte de vezes. Tem um detalhe no tabernáculo, eu não entendo. Deus fala para Bezalel assim, Bezalel, você vai fazer todas os pés direitos do tabernáculo com esse tamanho. Mais eu quero que você deixe, e segundo a nossa matemática, 30 centímetros menor. Então ia ficar penso. Aí ele fala, ele vai conversar com o Senhor, mas o Senhor vai ficar penso. Ele falou, não, nesse pé eu quero que você ponha uma cunha de prata. Olha, foi Deus que falou, uma cunha tinha muito ouro, ele falou a pergunta que eu te faço, irmão, por que Deus estava falando isso para Bezalel? Você não imagina que Bezalel pensou assim, mas por que Deus não mandou fazer inteiro? Deus estava falando assim, eu me preocupo com os detalhes.
Por mais que eu mande, você acha que é loucura? Faça, entendeu? Um calor desse, um terno e gravata, por mais que seja loucura para o mundo, faça. Faça. Minha esposa, meu filho ali, ó, minha família está ali, ó. Pode perguntar, irmão. Pode perguntar. Meu cunhado sabe disso. O calor, irmão, daquele. E eu dentro de casa, de camisa e calça. Estão falando, Jô? De camisa e calça. Eu e o meu cachorro dentro de casa. Um calor, ventilador, e eu de camisa e calça. O dia que a minha filha me viu a minha perna, ela falou: credo, a tua perna é branca. Não vê o sol. Irmão, por que você fala? Estou falando isso aí. Irmão, eu creio ainda no evangelho quadrado. Deus se preocupa com os detalhes, sim, Senhor. Deus se preocupa com os detalhes, sim, Senhor. Olha a construção do tabernáculo. Ele fala a cor da cortina. Ele fala a cor da cortina. Ele fala a madeira que é para pegar. Ele fala o tipo da prata, como vai ser a prata. Ele fala tudo. Ele está dizendo assim: eu me preocupo com o coração, com o fígado, o rim, o interno, o externo. Eu me preocupo com todos os detalhes. Agora eu vou fazer uma pergunta, pastor. Se não faz igual Deus pediu, Deus se manifesta entre os querubins? Está entendendo? Está entendendo? Por que às vezes a gente ajoelha? E eu vou me colocar na pregação, porque primeiro eu apanho. Por que a gente ajoelha, tenta entrar no terceiro nível da oração e não consegue entrar? Ué, o que está acontecendo? Tem uma coisa errada? Tem, irmão. Algum detalhezinho foi desfeito. E Deus olhou e falou assim: enquanto o detalhe não voltar, eu não se manifesto dentro da casa. Enquanto esse detalhe não voltar, não há manifestação do meu poder aí. Lembra quando você em línguas até atormentava quem estava do lado? Hoje é só lampejo. Deus mudou? Malaquias 3:6. Deus e eu não mudo. Lembra, irmão Antenor? Quando dava até medo de passar perto do ciclo de oração? As faladas irmãs do coque? Ah, misericórdia. Você já vinha confessando pecado que você nem cometeu. É sério, irmão. E por que mudou? O que mudou? Irmão, é porque se hoje a gente pregar isso, as pessoas não vêm. A Bíblia diz, irmão, então, que um certo jovem de 31 anos pregava no deserto. E a pregação dele era: cobras, víboras. Quem nos ensinou a fugir da ira de Deus? E a Bíblia diz que ele, desse jeito, revelando adultério, revelando adúltero, a Bíblia diz que ele batizava 5.000 pessoas por dia. Por que o povo ia? Sabe por quê? Aprendi uma coisa: o povo está cansado de ser enganado. Está na hora do evangelho verdadeiro retornar aos nossos púlpitos, às nossas tribunas, às nossas famílias. Está na hora do evangelho verdadeiro voltar. Como é que eu trago a arca? Você leva os levitas, só sacerdotes. Pega a arca, põe nos ombros do levita. Você vai contar 7 passos. Quando os levitas der 7 passos, todos, não só os levitas, se ajoelham e fazem um sacrifício para Deus. E depois se levanta, conta mais 7 passos, todos se ajoelham e sacrificam, e faz mais um sacrifício para Deus. Vocês estão entendendo? Deus se preocupa com os detalhes, sim. Deus exige sacrifícios, sim. A Bíblia diz que quando adentra o portal de Jerusalém, o Espírito do Senhor se apoderou. Oh, glória! Olha a palavra que diz a Bíblia. A Bíblia não diz tomou. A Bíblia não diz encheu.
A Bíblia não diz usou, a Bíblia diz assim, se apoderou de Davi. Irmão, eu fico pensando nisso aqui, sabe o que é se apoderar? É tomar para ele. É falar, Davi, agora quem adentra Jerusalém não é você, é o próprio Deus, oh glória. Davi rasga as vestes reais, dizendo assim, tudo isso aqui é passageiro. E ele entra saltando e dançando, e a Bíblia diz, na presença de Deus. Eu creio, irmão Antenor, eu creio, como Deus não muda e ainda há remanescentes, eu ainda creio, eu ainda vou ver jovens entrando, saltando e dançando na presença de Deus, falando língua estranha, constrangendo as pessoas que não entendem. Eu ainda creio que os jovens serão cheios de uma maneira que o mundo vai ficar estupefato. Eu ainda creio. Eu ainda creio. Eu creio. Eu creio no verdadeiro avivamento. Eu creio. Eu quero ver, irmão, coisas que eu não vi. Eu sou saudosista. Eu quero ver coisas que eu via. Os irmãos que são mais antigos sabem disso. Os irmãos que são mais sabem disso. Crianças profetizando, os irmãos lembram? Oh, glória. Estava falando para minha esposa não pegou esse tempo. Da Kombi velha. Era eu, o presbítero Joseval, o pastor Zé Carlos, meu irmão. Enchia a Kombi de crente doido. Procurando um monte para orar. Hoje nós estamos orando nem dentro da nossa casa. Está na hora. Está na hora de falar como eu trarei de novo a mim. Como eu trarei de novo a presença de Deus. Como eu trarei. Mas quando a gente faz essa pergunta, Deus vai responder. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Só que a resposta de Deus não é revelar CPF. A resposta de Deus não é aquilo que você quer ouvir. A resposta para Davi foi: não é você que escolhe quem vai trazer a arca. Quem escolhe sou eu. Primeira coisa, pega levita, e não há qualquer levita, só sacerdote. Não entendi, vou explicar. Ele estava dizendo assim, só da linhagem de Arão. Só sacerdote, só levita da linhagem de Arão. Ah, mas pastor Rogério já tem um chegado. Não, pastor Rogério, Deus estava falando assim, não é você que escolhe. Primeira coisa para trazer a presença, não é você que escolhe, quem escolhe é Deus. Irmão, mas ele foi batizado, eu não entendo, não é para entender, quem escolhe é Deus. Mas irmão, é ele que prega, mas não é você que escolhe, quem escolhe é Deus. Segunda coisa, eles vão colocar a arca sobre o ombro. Eles não vão contar os passos, quem vai contar é você, Davi. Você vai contar 7 passos. E no 7º passo dele, ajoelha os levitas? Não, todos. Todos. Não entendi, vou te explicar. Isso é profético. Pastor Rogério, quem escolhe os pregadores é Deus. Mas os passos, quem conta é o Senhor. Os passos, quem conta ainda é o pastor, irmão. Está entendendo? Ah, mas se Deus ungiu, Deus... Calma. Porque os passos ainda é Davi que conta. Davi, a arca está sobre eles. A presença está com eles. Mas a autoridade ainda está com você, Davi. É você que conta os passos. No 7º passo, Davi, todo mundo ajoelha. E haverá um sacrifício. Não entendi, vou explicar. Tem que ter sacrifício. Irmão, mas tem um pastor no YouTube, tem que ter sacrifício. Irmão, mas eu ouvi lá que tem que ter sacrifício.
Sem sacrifício a arca não chega a Jerusalém. Jerusalém simboliza a minha casa, a tua família e minha família. Sem sacrifício, irmão, a arca não vai chegar na nossa família, não vai. Irmão, mas eu sou crente, eu marcho igual levita, mas você está sacrificando igual eles? Não, então a presença não vem. Perguntou como trarei? Deus está falando, sacrifica um pouco mais. Sacrifica um pouco mais do teu tempo. Ora um pouco mais. Jejua um pouco mais. Pregue um pouco mais, irmão. Não me dá oportunidade na igreja. Pregue no teu trabalho. Prega lá, irmão Tenor, lá no CPD. Prega lá, é exato, prega lá. Seja a luz do mundo lá. Que as pessoas olhem em você e vejam a luz do mundo lá. Prega lá. Quem sabe a Priscila não adentra aqui marchando. Pastor Rogério não está lá, quem está lá? É o irmão. Então leve a luz do mundo para lá. Pregue aonde você precisa pregar. Faça novamente, igreja do Senhor. Eu vou confessar para os irmãos o porquê eu estou aqui trêmulo no meu coração. Eu estou muito preocupado. Aconteceu uma coisa muito grave na minha família. Agradeço a Deus por seu filho estar aqui, amém? A minha irmã, a filha dela se desviou da presença. E hoje, né, Laura? Tiveram que buscar ela no HU porque ela teve uma overdose de cocaína. Irmãos, a falha está em nós, irmãos. A falha, nós estamos orando muito pouco, irmãos. Ele está pregando muito pouco, pastor. Está na hora de voltar. Está na hora de sacudir essa cidade, irmãos. Está na hora. Quando o jovem tiver, irmão, observe nele. Não torce para ele cair como alguns irmãos torcem, não. Ela já vai cair, não, irmão. Chega no jovem, toca no ombro, estamos juntos. Mas eu estou fraco, não. Fica tranquilo. Cordão de 3 dobras é mais forte. Eu oro contigo, tu ora comigo, vai dar certo. Jovens estão morrendo. E nós estamos fazendo o quê? Ah, irmão, eu estou vindo para a igreja, não basta. Ele está dizendo, sacrifica um pouco mais. Feche seus olhos. Sacrifica um pouco mais. Doe um pouco mais do teu tempo. Não fique parado naquele texto, eu e minha família serviremos ao Senhor. Amplie o texto. Diz assim, eu e minha família, a minha vizinhança, o meu bairro, a minha casa, o meu trabalho, a faculdade onde eu estudo, o setor, nós serviremos ao Senhor. Oh, aleluia. Como trarei a minha arca da aliança? Como trarei a minha presença de Deus? Preciso de sacrifício. Mas irmão, eu sou presbítero, ok, irmão, sacerdote. Irmão, eu sou teólogo, ok, tu é escriba. Irmão, a minha igreja é grande, tem até um segundo. Irmão, tem. Mas e a presença? Que a presença possa retornar para a sua vida. Irmão, a presença já está. Então vamos pedir um pouco mais da presença para a sua vida. Que a presença de Deus nos constranja de maneira que a gente pare de reclamar daquele vizinho funkeiro e comece a orar por ele. Eu vi um irmão dizer assim, eu orei meia hora. E Deus queimou o rádio do irmão. Eu falei, irmão, orou meia hora para queimar o rádio e não tocou no nome do vizinho. Ora para o vizinho ser salvo. Ore por essa juventude, irmãos. As drogas estão matando a nossa juventude. Ore. Ore. Leve a presença de Deus para a sua casa. Para que essa desgraça que é a droga não adentre a tua casa, a tua família. Aleluia. Ó Senhor, nos encha da tua presença. Nos encha da tua presença. Enche a tua casa da tua presença. Enche a juventude da tua presença.
Ah, Deus, nesse ano que está se findando, ó Pai querido, e esse ano, ó Pai querido, que está iniciando, eu creio na multiplicação da tua casa, através do Santo Espírito do Senhor, ó Pai. Oh, aleluia. Fala conosco, fica conosco, ó Pai querido. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Assim é o Senhor, né, irmãos? O Senhor fala com todos nós, né? Com todos nós, que nós venhamos traçar metas, né, para o ano que está por vir, se o Senhor assim permitir. Não metas somente para o nosso bem, né? Nosso bem cotidiano, mas principalmente para o nosso bem espiritual, né? E que nós venhamos, nós venhamos todos olhar para dentro de cada um de nós e vermos como está a nossa vida espiritual diante de Deus. Como todo começo do ano nós costumamos dizer, né? Se esse ano eu batalhar para ganhar uma alma para Jesus, no final do ano esta igreja vai estar cheia de almas convertidas a Cristo, né? Então que nós venhamos pensar nisso, e não só pensar, mas também trabalhar para que almas se convertam ao Senhor. O mundo está aí ao nosso redor, diante dos nossos olhos, e as pessoas estão morrendo, né? Morrendo. Muitos não é por falta de falar, não é por falta de orar, não é por falta de instruir, porque não querem mesmo o Senhor, né? Outros, irmãos, é porque falta um pouco mais da minha parte e um pouco mais da sua. Então vamos fazer a nossa parte, para que o Senhor se alegre de nós, né? Vamos trabalhar para o reino de Deus. Que Deus os abençoe, os irmãos. Terça-feira, se o Senhor permitir, irmãos, nós estaremos aqui no estudo bíblico, estudo da palavra. E está muito bom o nosso estudo. Na terça-feira passada nós falamos sobre sacrifício, né? Está gravado lá no YouTube, no canal da Igreja Luz do Mundo. Falamos sobre sacrifício. Veio quase que uma segunda parte da igreja, faltou um monte de gente. E o estudo foi uma bênção, né? E o Espírito Santo falou hoje ainda conosco sobre sacrifício pela vida do nosso irmão. Então, negligenciar o ajuntamento é negligenciar o próprio Espírito Santo que está falando, né? Então venha, saia da sua casa, venha para cá. Eu sei que muitos não podem por causa de trabalho, mas você que não estiver trabalhando, venha para cá para orar conosco. Vamos traçar metas, vamos ser unidos na oração, na comunhão e no partir do pão. Terça-feira, oração e estudo da palavra de Deus, tá? E na quinta-feira os cultos seguem normais, em nome de Jesus. Deus abençoe, evangelista Marco Antônio, Deus abençoe pela cooperação conosco, sua família, Deus abençoe a todos, tá? Vlad, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Joel mandou saudação e um abraço para a igreja, amém, irmãos? Glória a Deus. Ore pelo pastor Joel, ore pelos irmãos que precisam, que você conhece. Glória a Deus. Ninguém fez aniversário não, né? Essa semana não, né? Então tá. Estenda as mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe.